Na última quinta-feira saiu o penúltimo episódio de Summertime. Tá acabando. Ainda assim, esse episódio não decepcionou e provocou fortes emoções em todos nós, inclusive mostrando um detalhe bem importante que deixa muito provável Daosh continuar viva. Não só ela, como outras pessoas super importantes para essa jornada, tão adoradas pelo Shinpei e também por nós que acompanhamos essa história ao longo desses 8 meses. Então no vídeo de hoje, vamos te contar como a Usha aparecerá viva no próximo episódio e comentar sobre tudo o que aconteceu. Bora lá! Salve geeks de todo o espaço sideral, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou o Otávio. E eu sou o Pedro. E esse episódio já começou dando continuidade ao que aconteceu com a Usha no episódio passado. E assim como notamos no vídeo anterior, a Usha realmente ficou menor na sua forma de criança. A Raine explica que não tinha como a Usha se recuperar completamente apenas com alguns fios de cabelo. Por isso, o corpo dela está retrocedendo para sua forma de criança. Tanto sua mente quanto seus músculos estão dilacerados. Não tem como ela lutar. Sobrou pro Shinpei e pro Ryunosuke derrotar o Shide. Conversando por telepatia, Usha revela que podem colocá-la na espingarda e criar projéteis de hacking dela. Com isso, qualquer bala que pegasse no Shide seria extremamente eficaz. O único problema é que ela precisa de 2 minutos para aprontar isso. E vocês sabem que 2 minutos numa batalha são uma eternidade. Ainda mais uma batalha de anime. Então, não tem jeito. Eles precisam aguentar até lá. Raine fala que Shide não consegue ler mentes ou se transformar. Tudo, inclusive suas armas, foram criadas pela Hiruko. E é por esse motivo que ele a mantém por perto. Além de usar isso para controlar sua armadura remotamente, como vimos no episódio passado. Ele diz para Raine que não enlouqueceu e que apenas estava seguindo seu objetivo de sobreviver. Vemos então que Raine no começo só queria ficar junto com ele para sempre, mas apenas isso. Ryunosuke avisa Shinpei que durante esses 2 minutos vai usar tudo que tem. Então assim que a gota de suor cai no chão, a batalha final começa. O Ryunosuke já começa mandando bala enquanto Shide corre em sua direção. Desviando de todos os ataques dele, Shide decide pegar Usha e Raine em defesas. Nesse momento, Shinpei rapidamente pede para Usha trocar a arma e eles dão uma marretada linda na cabeça do Shide. Essa cena, cara, foi insana. Dá até pra ver o olho do Shide saindo da armadura. E ainda mais épico do que isso é ver a marreta da Rizuru de volta. Já presenciamos várias cenas épicas quando a Rizuru ou o Ryunosuke utilizaram essa marreta e nessa, bom, não foi diferente. Shide fica se gabando dizendo que a morte é o fim. Meio óbvio isso aí, né? E também que o Shinpei não pode mais fazer loops ou prever o futuro. Ele cria uma arma e Ryunosuke faz uma investida, que infelizmente não tem sucesso, porque o Shide quebra a marreta usando seu eco do último golpe que recebeu, F marreta. Agora falta apenas 1 minuto, e depois de regenerar seu braço esquerdo, ele atira várias vezes, mas Ryunosuke desvia. Eles chegam na conclusão que se diminuírem o ritmo, Shide vai mirar na Usha. Então ele começa uma sequência de ataques sem deixar o Shide sequer respirar. Mesmo assim, ele ainda tenta atacar, só que Ryunosuke desvia. Novamente ele estica o braço na direção da Usha, mas em outra cena épica, Ryunosuke lança a marreta na mão dele e dá um baita socão. De certa forma, isso não foi nada bom pra mão de Shinpei. Pareceu até o Midoriya de Boku no Hero quando não sabia o Full Call e ferrava os dedos, a mão ou até o braço com poder. Bom, Shide atira mais uma vez e Ryunosuke desvia. Só que diferente das outras tentativas, essa bala não era normal. Era uma cópia dele que se projeta atrás do Shinpei. Nesse momento, eles não conseguem se esquivar completamente e o braço de Shinpei é cortado. Corte rápido. Ele percebe o senso de tempo de uma sombra, onde cada segundo parece um tempão. Logo, começa uma chuva de ataques do Shide que acerta Shinpei em várias regiões. Como já esperávamos, ele tá num nível muito acima das outras sombras. Até porque o cara é o boss final do anime, né? Quando parece que tudo está perdido, Shinpei assume a posição de atirar em Shide. Enquanto isso, ele dá uma outra função para Ryunosuke, que também tenta possuir a armadura de Shide para fazer com que ele pare de se mover por 10 segundos até o hacking da Usha ficar completo. A mesma coisa que ele fez lá no loop anterior ao do que a Rizuru morreu. Tudo isso é bem arriscado, levando em consideração que Shinpei precisa aguentar toda a dor e dano que sofreu. Shinpei lança frase motivacional e dá energia para o Ryunosuke tentar. O Shide está suspeitando de como eles conseguem desviar mesmo não prevendo 2 segundos à frente. Porém, a cena continua. Mostram então um flashback da Rizuru gravando um áudio pro
Ryunosuke, onde ela fala que ele tem a capacidade de imitar qualquer movimento quase instantaneamente. Então ela finaliza a mensagem afirmando que conta com o Ryunosuke. Isso aumenta ainda mais a confiança dele, que já vai direto por trás do Shide e mesmo levando um ataque de raspão, consegue tocar e se transferir para a armadura. Lá dentro ele tenta segurar Shide, mas do lado de fora, Shinpei, agora no controle do corpo, sente tudo que o Ryunosuke estava suprimindo e quase desmaia. No final, o plano de segurar Shide não funciona, porque ele praticamente ejeta o Ryunosuke da armadura e prende um pedaço de lama ao chão. Tudo isso aconteceu por ele lembrar do loop que Rizuru teve esse mesmo plano. Nesse caso, ele criou um counter. Por tudo que aconteceu, o corpo de Shinpei começa a se desintegrar, deixando Shide ainda mais convencido de que conseguirá pegar o olho da Usha. E daí ele começa a tagarelar, falando que vê o futuro e o fim da humanidade. A conclusão é possível enquanto ele tiver Hiruko. E além disso, temos em números o quanto tempo Shide viveu, que é exatamente 326 anos e 24 dias. Durante esse tempo, sempre trocando de corpo em corpo. Mas bateu o desespero no momento que a Hiruko enfraqueceu, porque com isso, essa cópia atual, no caso o Masahito, teria a última vida dele. Ele começou até a chorar. Daí o sádico questiona que se não pode viver para ver o fim do mundo, porque ele não faz isso sozinho. Tudo isso só para ele dizer que testemunhou a aniquilação do mundo. Mas a pergunta que não quer calar é: para quem ele vai dizer isso se não vai existir mais nada? Exato, não vai. E eu tô procurando até agora a resposta para essa pergunta. As balas com o hack da Usha ficam prontas. Ela se transporta para dentro da espingarda e Shinpei corre para pegar, ao mesmo tempo que Shide também vai para impedi-lo. Por um triz, ele não acerta Shinpei. Usha se esforça para chegar nem que seja um tiquinho mais perto dele. Lá de longe, a Hani dá uma baita força e a espingarda para nas mãos dele. Tudo ao som da opening do anime, que só deixou essa cena mais hypada ainda. Com a visão panorâmica de uma sombra, Shinpei esquiva lindamente do ataque. E Ryunosuke consegue aumentar mais ainda o nosso hype, dizendo que a Rizuru estava certa quando tinha dito que quem salvaria todos seria o Shinpei. Essa parte arrepiou geral. Podem comentar aí embaixo se vocês também se arrepiaram com essa cena. E se não com essa, qual passou aquele feeling maneiro enquanto vocês estavam assistindo o episódio? Esse episódio foi simplesmente recheado de cenas épicas e emocionantes. Esse anime é de fato uma obra de arte. Com certeza, essa parte foi de arrepiar mesmo. Extremamente épico. Mas algo mais épico do que isso, cara, só tem o seu like e a sua inscrição casca grossa. Isso aí hypa a gente mais do que tudo. Queremos agradecer a todos que estão se inscrevendo durante essa última semana, que foi incrível. Muitas pessoas se inscreveram e batemos a antiga meta que falei na análise do episódio 23 de Summertime, de 70 inscritos. No momento em que esse vídeo está sendo gravado, já estamos com 72, a caminho dos 80 que pensávamos atingir apenas no final do ano. Por isso, só temos a agradecer. Muito obrigado mesmo. Então, vamos nessa. Rumo aos 80 e talvez 100 inscritos até o final do ano. E aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos ao canal. Também ativa a sinola da notificação para não ficar perdido quando sai vídeo novo. E compartilha esse e outros vídeos com seu grupo de amigos ou de amigas que se interessam por animes, para que eles e elas também curtam conteúdo junto com você, bolando teorias, como a gente faz aqui, só que entre vocês. Pô, galera, isso é maneiro demais. Você vai ver que cada um vai complementando a teoria do outro e quando vê, montou uma mega teoria. Aí, aproveita e manda sua mega teoria pra gente citar num vídeo. Mas não se preocupe, se não tiver mega teoria, só uma teoria já basta. Agora vamos prosseguir porque vem fortes emoções por aí. Continuando, ele acerta o tiro e o hack da Usha começa a funcionar, cortando a ligação entre Shide e Hiruko. Inclusive, durante essa cena, nós vimos o Shide com aquela roupa da foto que o Sei mostrou lá no episódio 16. E se vocês repararem bem, a mão dele estava praticamente no osso, os dedos também e o olho só aparecendo um buraco. O Shide estava bem acabado. E isso não foi por causa do hacking da Usha, ele já estava assim. O que o hack da Usha provocou foi a desintegração dele. Mas o que isso significa? Bom, esse Shide que estava controlando é o terceiro que o Sei comentou no episódio 20 com o Shinpei, onde havia um corpo na época que o pai dele cuidava e foi queimado, mas preservado de alguma maneira por ele e Hiruko. Era
esse corpo. E até por isso ele diz que não seria capaz de mover aquele corpo sem a armadura. E provavelmente aquele local que apareceu era a caverna da Hiruko, só que em um outro local que a gente não viu exatamente. Então podemos dizer que a teoria do nosso inscrito Xbox Feroz está corretíssima. Realmente o terceiro Shide estava escondido na caverna da Hiruko. Com isso, o pior pesadelo de Shide se torna realidade. Ele morre, e esse é o seu fim. Das balas surge a Usho. Enquanto isso, Shinpei tá lá se desintegrando, e a Usho pega o que restou da Hiruko e tenta acabar com o sofrimento dela. Até aí normal, ela vai hackear a mente e tá safe, mas do nada o cenário muda para 300 anos no passado, quando ela, a Hiruko, chega em Hitogashima na forma de baleia. Vocês devem lembrar que Tokoyo era moldado a partir das memórias da Hiruko, então como a Usho mexeu para tirar seu sofrimento, essa foi a memória que gerou todo o sofrimento da Hiruko e de Hitogashima por completo. Nesse momento, Shinpei e Ryunosuke estão com seus corpos separados e restaurados. Eles estão ali apenas como dados, da mesma forma que Shinpei quando via o passado em alguns loops. Agora, vendo o passado acontecer bem na sua frente, a Raine de lá se encaminha para onde a baleia tá. Ryunosuke tenta impedir, mas passa reto como um fantasma. Já o Shinpei, o cara tem o olho do observador desperto. Não preciso falar mais do que isso. Mas ele consegue tocá-la, alterando o passado e sem querer até assusta. Foi bem engraçado essa parte, que ninguém espera essa reação, mas é super normal. Com certeza você também ficaria meio bolado com um vento tocando em você e do nada aparece uma pessoa meio transparente. Pô, não tem como. Mas essa parte de alterar o passado foi exatamente como dissemos que algum dia o Shinpei faria, tendo o melhor controle sobre o poder do olho. E eles deram essa dica lá no episódio 14, assim como falamos sobre isso no vídeo. Pra quem quiser dar uma olhada, tá aqui no card. A Usho entende porque a Hiruko mostrou esse momento a ela e apaga a baleia. Logo em seguida, a Raine começa a desaparecer, junto dela o Ryunosuke também. Um monte de despedidas e o coração já não tá aguentando. E para abalar ainda mais o nosso emocional, a Usho fala que tá indo embora. Com outras palavras, Shinpei diz que vai com ela agora que a Hiruko foi de base. Não tem mais sombra e o olho direito dele vai voltar ao normal. Todos estão bem. Mesmo se ele voltar, o corpo dele não vai aguentar e ele vai acabar morrendo. Lançou tudo para ir com ela, mas não rolou. A Usho falou que o Shinpei tem que voltar para todos e que vai transportá-lo são e salvo para 2018. Para ela, apesar dos últimos 3 dias terem sido um caos, um misto de preocupações e sustos, ela está feliz por poder ter passado todos esses 3 dias com o Shinpei. Na moral, Usho, pode dar uma trégua? Meus olhos não param de vazar água. Tá uma cachoeira isso aqui. Melhorar minha situação, o Shinpei também começou a vazar água pelos olhos, dizendo que vê-la o fez muito feliz. Caraca, pô galera, esse casal ganhou um lugar no meu coração. Não tem jeito. Todo esse finalzinho de episódio ficou muito mais emocionante a partir do momento que começou a ending. Foi lindo demais. Perfeito, cara, perfeito. Utilizaram a opening e a ending pra agregar no episódio. A direção foi sensacional. Na real, a direção de Summertime, de um modo geral, não decepcionou em quase nada. Eles entregaram tudo da melhor maneira possível. A Usho aparece naquele túnel do loop e fala que vai mudar esse verão. Então somos transportados para a cena onde tudo começou. O navio que ele vê no sonho, mas agora com a Usho fazendo as coisas um pouco diferentes. O olho observador do Shinpei some e ela repete para que ele tenha certeza de encontrá-la e que Mio e os outros estão o esperando, inclusive ela também. Shinpei acorda gritando a Usho e o resto vocês já sabem. Acontece aquilo lá com a Hizuru. E a Hizuru tá de volta. Ao mesmo tempo que o olho estava inundado de lágrimas, veio um pouco de sentimento de alegria da Hizuru estar viva. Só que isso fica ainda melhor com o que percebemos em seguida. Então se liga só nessa teoria. Talvez a última teoria sobre Summertime Render. Galera, a gente vai sentir muita falta de trazer teorias sobre esse anime maravilhoso. Lá vamos nós. A teoria é a seguinte. Quando a Usho mudou o passado, apagando a baleia que traria todo esse problema das sombras e da Hiruko, ela também apagou tudo relacionado às sombras. Ou seja, a Raine, que o Shinpei assustou, nunca foi comida pela Hiruko. O Shide nunca viveu mais do que a vida permitia. Consequentemente, todas as pessoas mortas por sombras ou pela Hiruko
também continuaram vivas, porque nada aconteceu. Nesse caso, a Usho verdadeira tá viva e vai aparecer no próximo episódio. Isso ficou até mais evidente pelo que a Usho falou, que ela também estaria esperando pelo Shinpei, mesmo que no final ela tenha falado tudo isso chorando, mas também se deve por ser a outra ela. A Usho que passou por todo esse perrengue com o Shinpei vai deixar de existir. Nesse caso, é bem triste, mas não diferente, já que ela é uma cópia da original em tudo. O melhor disso é que não só a Usho original pode voltar, como o Ryunosuke também. A Hizuru estaria voltando para visitá-lo, assim como a família Kobayakawa, que ainda está viva. Pode ser que esse episódio surpreenda bastante, trazendo quem sabe até os pais do Shinpei de volta. Eles também morreram por causa do Shide e da Hiruko. A mesma coisa a esposa do Nezu, e o próprio que continuaria vivo, sendo um baita final, 100% satisfatório. Mas lembrando que ninguém teria essas memórias de sombras ou algo do tipo, apenas o Shinpei. E se ele tentasse falar disso com outras pessoas, o achariam maluco, porque como nunca existiu, ninguém vai lembrar. Então só ele vai saber dos loops e de tudo que aconteceu até aquele momento. Mais ou menos como o Doutor Estranho fez no último filme do Homem-Aranha, que ele fez todo mundo esquecer quem era o Peter Parker. Por essa razão, apenas ele se lembra do que já viveu com aquelas pessoas que o esqueceram. Mas o que foi aquela gravação no celular, aquele áudio tocando? Talvez seja o celular do Shinpei, né? Antes da cena no barco dele com a Usho, apareceu uma cidade, que pode muito bem ser Tóquio, de onde o Shinpei estava indo para a ilha. Em cima da mesa, no celular, tá tocando um áudio. Aquele pode ser o áudio da Usho, mas ao invés de falar algo sobre precisar do Shinpei para impedir sombras assassinas, ela o convida simplesmente a voltar para casa e passar o festival com eles, sendo essa uma das alterações finais que a Usho Sombra fez para que tudo fosse diferente nesse verão. Mas esse celular também pode ser da Hizuru. Aí realmente a gente vai ter que esperar o próximo episódio para saber o que tinha naquele áudio. Digam aí o que vocês acharam dessas teorias. Estamos loucos para saber o que vocês acreditam que vai acontecer nesse último episódio. E nos contem aí nos comentários o que vocês acharam no final, se agradou vocês ou não, se vocês acham que deveria ter tido algum tipo de sacrifício para no final não ser 100% bem sucedido. Sintam-se à vontade para debatermos aqui nos campos de comentários. Mas se gostaram desse vídeo, lembre de deixar o gostei, se inscrever no canal para a gente alcançar essa meta de 80 inscritos, ativar a sinola para não perder os próximos vídeos e compartilhar esse vídeo aqui e também o último que postamos com a galera, e assim como vocês são apaixonados por esse mundo dos animes. Não esqueçam de comentar se vocês estão gostando dos vídeos, que outros conteúdos vocês querem que a gente traga, o que podemos melhorar nos vídeos. Comenta aqui, gostamos de ouvir a opinião de vocês, afinal, isso tudo é para vocês, então queremos entregar sempre a melhor qualidade. Agora, nós ficamos por aqui. Muito obrigado por terem assistido até esse momento. Obrigado pelo seu tempo e nós vemos vocês no próximo vídeo. Então, até o próximo Geek vídeo.